Eu publiquei ele final do ano passado. Espero que seja bênção para a vida de vocês, para quem ler, para quem praticar. Tem sido para para pessoas que têm me procurado, para testemunhar o que tem acontecido. E isso tem me dado muita alegria, Agradeço a Deus por eu ter sido vamos falar assim, o abençoado por ter recebido esse entendimento. Para quem gosta de ler, chega alguns momentos, não sei se vocês já tiveram essa sensação, que vocês leem algum livro e falam: nossa, eu gostaria de ter escrito esse livro, como gostaria que tivesse sido eu. Por exemplo, do Dale Carnegie, aquele Como Fazer Amigos, é um livro que eu gostaria de ter escrito, porque ajuda milhões de pessoas pelo mundo, e outros livros também. Aquele do Orlando Boyer, Heróis da Fé, é um livro que é muito impactante. Do John Maxwell também, os livros dele, Talento Não É Tudo, e outros. Então, esse é um livro que, apesar de eu escrever mais na área de direito, estou terminando agora o 3º livro na área jurídica, o que Deus me surpreendeu foi nesse, que os de direito não vendem tanto, não vão tanto, e esse daqui já estão encerrando 4.000 livros, e é muita coisa, deve ter uns 3.500 talvez, é bastante, para quem não é conhecido, para quem não é nada assim que tenha nome na área literária. Então é uma bênção, eu agradeço a Deus por isso. Esse tema, vocês vão perceber que a gente divulga ele, foi assim que eu cheguei até ele, buscando entendimento na área financeira. Eu sou advogado, tenho meu escritório, e eu, quando vim para a igreja evangélica, tinha muitas dúvidas, muitos medos, na verdade, não é dúvida, vamos falar a verdade, muitos medos, um deles com relação a dízimo, a oferta, a gente às vezes dá uma sapeada na televisão e ficava preocupado, talvez assim, demais com a parte financeira. E imagino que tem muitas pessoas que têm também essa dúvida. Obrigado, irmão. E chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a entrar numa crise existencial com relação a dinheiro, porque você começa, se ouvir o pastor Dinho, se começar a ouvir o pastor José Rodrigues e o pessoal com quem a igreja caminha junto, você começa a ficar bem preocupado, e buscando entendimento sobre a área financeira, que eu cheguei a esse entendimento da Tzedakah que nós vamos falar hoje. Vou procurar encerrar dentro do horário regulamentar, e começar a contar uma história. Vou começar contando uma história, vou inverter um pouco do roteiro que eu já segui em outras oportunidades. Eu vou começar falando de uma história que o pastor Craig Hill, não sei se alguém aqui conhece ele, pastor Craig Hill, do Veredas Antigas, da Universidade da Família, Imagino que a maioria, quem fez o Veredas Antigas, costuma falar que a vida é antes e depois desse seminário, Ele conta uma história ele conta um diálogo que ele teve com um contador judeu, perguntando para o contador, falou: olha, quem são mais abençoados, os seus clientes judeus ou os seus clientes cristãos? E o judeu, a gente já imagina, respondeu que são os clientes judeus, E ele deu ele soltou algumas frases, algumas verdades, e que a gente percebe na igreja hoje, vê que ele de fora teve uma ideia muito clara daquilo que é a nossa realidade. E isso que ele disse não é apenas para a área financeira, mas para a área familiar, para a área profissional, para a questão da saúde, para tudo, com relação à quebra de princípios, E é muito interessante em que quando o judeu, o contador judeu fala o seguinte, passa, irmão, o slide próximo, ele fala o seguinte, olha que interessante, ele diz: na verdade, eu não compreendo totalmente suas crenças cristãs, mas pelo que entendo, parece que a maioria dos cristãos tem a ideia
que podem violar princípios básicos descritos na Bíblia e depois são perdoados por causa da graça de Deus por meio do sacrifício de Cristo. E o que ele está dizendo? É uma verdade? Somos perdoados? Cremos que somos, porque a salvação não é por esforço particular, mas é por graça. Porém, muitos dos nossos irmãos, eles vivem numa vida que não está de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, seja para a vida conjugal, para todas as áreas da vida. E a gente percebe que às vezes o irmão sofre, falta dinheiro, falta às vezes uma paz, falta tudo na vida daquele cristão. Quem olha de fora fala: meu Deus, se é para ser cristão e ser dessa maneira, eu não quero. Então, muitas vezes, a gente que deveria ser luz para o mundo, né, um exemplo, algo que vai vai afastar as trevas do mundo, a gente acaba, na verdade, sendo um mau exemplo para o mundo. A pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa não demonstra amor, e isso causa graves problemas. Ela vai ser salva? Cremos que sim, né? Mas, pela graça, aqui na terra ela também poderia desfrutar de bênçãos, ela poderia desfrutar de uma vida abundante, como a gente lê nos evangelhos o tempo todo, de uma vida abundante, uma vida plena, e a gente não percebe isso. Na verdade, a gente não percebe isso no meio dos cristãos, né? Eu imagino que quem for sincero e em responder, se eu perguntar: olha, os cristãos que você conhece, eles desfrutam de uma vida plena e abundante? Infelizmente, não é isso que a gente mais vê. No meio, a gente percebe, tanta gente com problema, eu imagino que o pastor Dinho, a maioria dos irmãos, quando liga para ele, geralmente deve ter algum problema, deve ter alguma dificuldade, deve ter alguma coisa que incomoda, e não era para ser assim, né? Bastaria aprender os princípios e sinceramente buscar vivê-los. A gente vai conseguir viver todos automaticamente? Claro que não, né? Mas o esforço sincero, Deus vai recompensar, Deus vai perceber em nós essa vontade, esse desejo. E o assunto que nós vamos falar hoje, que é finanças, que o pastor Dinho falou: Henrique, é um assunto base para tudo aquilo que vai ser falado. Nós vamos falar nesse seminário sobre boas obras. Porém, irmãos, boas obras precisa de dinheiro. Esse ônibus que vocês vão lá, vão pagar R$10 para dar uma olhada, que esse dinheiro vai ser revertido para... Eu achei ótima a ideia, né? Se o dinheiro for revertido para trabalho social, podia ser 100, né? E esse ônibus, alguém ofertou, teve dinheiro, alguém teve que trabalhar e ofertar para conseguir. Os irmãos se reuniram e fizeram. O carro que a ação social tem, alguém teve que pôr a mão no bolso e fazer. As cestas básicas, a roupa que foi para o Paraguai. Então, irmãos, a gente percebe o que? Que precisa de dinheiro. E se todos nós ajudássemos com um valor proporcional à nossa renda, a gente estaria fazendo muito mais, né? Mas as pessoas, quando falam em trabalho social, às vezes dão esmola, né? Porque tem aquela ideia de esmola, de caridade, dá muito pouco. Não que dar pouco é errado, nós vamos ver mais à frente, mas dá muito pouco proporcionalmente ao que ela ganha, e daí é o erro, que eu espero que Deus me dê a graça para conseguir mostrar isso para vocês. E o assunto financeiro, se a gente for avaliar, por exemplo, dos mandamentos que Deus deu para os judeus, cerca de 270 dos 613 tratam de dinheiro, ou seja, cerca de 1/3 trata do relacionamento do homem com os bens materiais. Olha a importância. Se a gente pegar as parábolas que Jesus contou, tem contagem de 30 até 60 parábolas, não importa. A grande parte dessas parábolas, talvez também perto de 1/3 ou até um pouco mais, trata do relacionamento dos homens com o dinheiro, com os bens materiais. Então, Deus, lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, ele falava de dinheiro. Jesus, quando veio, falou muito sobre dinheiro. E o que a gente percebe é que hoje existe um constrangimento
quando você vai querer estudar sobre finanças, parece que você é menos espiritual, parece que você é carnal, parece que você é apegado, que você está buscando aquilo, e daí as pessoas acabam tendo uma vida toda torta com relação à área financeira. E daí eu peço ajuda aqui para passar o slide, peço ajuda do Billy Graham, né? Depois vocês me corrigem, minha esposa, Billy Graham, ele fala o seguinte: olha que impactante, se uma pessoa tiver uma atitude reta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Olha a importância que esse, talvez o mais proeminente evangelista da atualidade, do século passado e da atualidade, olha o que ele disse sobre dinheiro, quase todas as áreas. E daí a gente vê irmãos que são uma bênção, porém, quando fala de dinheiro, ninguém tem coragem de ser um avalista de um irmão. Quem aqui aceita ser avalista de um irmão de igreja? Deveria todo mundo. Não, você pode ser fiador do meu contrato de aluguel? Se nós somos irmãos e a gente crê que o outro é íntegro, não teria problema. Agora, Deus, inclusive em Provérbios, ele fala, foge como laço, né? Foge do laço do passarinheiro, porque é complicado. Infelizmente, há muito desvio nessa área. Porém, nós cremos que esse constrangimento, ele precisa ser quebrado, ele precisa acabar. Por quê? Quem aqui é da igreja cristã, já participou de congressos, de seminários, já deve ter ouvido falar, alguns profetas falando o seguinte, que Deus vai transferir as riquezas dos ímpios, ou seja, dos injustos, ou seja, das pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, das pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, que a gente crê que está nos evangelhos, para os justos, para as pessoas de bem. Para quê? Nós vamos ver para que é esse dinheiro. Só que olha a seriedade. Daí a gente pega pessoas mal intencionadas, pegam essa verdade e começam a pregar teologia da prosperidade, teologia da prosperidade, teologia da prosperidade, e falando, usando princípios que são verdadeiros, que quando você dá, Deus ele vai retribuir. Então, eu digo para vocês, se a teologia da prosperidade não funcionasse, se ela não funcionasse, já teria acabado, né? Se realmente não existissem pessoas nessas igrejas que estivessem prosperando financeiramente, já teria acabado, mas Deus honra, né? Deus vai honrar. É claro que Deus tem as medidas dele que a gente não entende, mas ele vai honrar quem cumpre os seus mandamentos, a sua palavra. Quem usou mal o recurso, quem usou mal a informação, vai prestar contas disso, mas Deus não vai anular a palavra dele por causa de pessoas mal intencionadas. Então a gente pega como consequência de uma teologia da prosperidade sendo massacrada, a gente pega uma outra fase que são pastores pregando um evangelho franciscano, dizer assim, um evangelho da pobreza, que você não pode ter nada, que você tem que ter uma vida miserável, senão você não vai para o céu. Esse é um outro, ou não fala nada sobre como lidar com os recursos, quer dizer, dois extremos, e a gente precisa, como em vários momentos da humanidade existiram, né, dois extremos. O primeiro é radical para um lado, depois radical para o outro, depois a gente consegue buscar um caminho que a gente entende que é o caminho adequado, né, que alguns filósofos falam o caminho de ouro, aquele caminho que é o equilibrado. Então a gente tem que buscar entendimento na área financeira para não rejeitar aquilo que Deus quer fazer com a igreja, porém, o que fazer com aquilo para que não vire perdição? Agora, para quem vem para a igreja evangélica, para uma igreja cristã, e que busca viver sinceramente os princípios, uma das consequências é que essa pessoa começa a desfrutar também de bênção financeira. O casamento começa a consertar, ela para de adulterar, ela para de trair, ela para de mentir, começa a dar mais valor para a família, começa a amar a esposa, com o mandamento que o apóstolo Paulo nos falou, e, consequentemente, o casamento começa a ajustar. Ele começa a se dedicar mais ao trabalho, começa a ter não o dinheiro como motivação, mas
a fazer aquilo que é bem, aquilo que é correto, e financeiramente ele começa a ser abençoado, ele começa a dizimar e começa a prosperar. Só que chega um momento em que ele pode começar a entrar numa crise. Por quê? Porque ele se alinhou, e daí ele chega em algumas palavras, passa o slide por favor, ele chega e cumpre o que está em Provérbios 3, 9 a 10, honra o Senhor com teus bens, e com as primícias de todos os teus rendimentos. Você começa a praticar isso, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios, né, de água ali, para quem tem alguma restrição, de água os teus reservatórios. Só que daí, quer dizer, está prometendo bênçãos, mas daí vem Mateus 19, 24 e fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. A próxima também, por favor, diz sobre aquela questão dos dízimos, trazei os dízimos em Malaquias, que é tão usado pela igreja, se você não trouxer o devorador, o destruidor, né, ele vai tocar o terror na sua vida e vai comer tudo que você tem, mas se você trouxer, você vai ser abençoado. Só que daí a gente vê em Marcos 4,19 falando, as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Daí você pensa, olha, qual é o caminho correto? Tem alguma contradição. Você pensa, tem alguma contradição. Isso dá medo, não dá? Se você praticar, você vai transbordar de bênçãos, mas as riquezas, a sedução das riquezas, você dificilmente vai entrar no céu. Daí você pratica e tem esse peso depois, você não pratica e fica naquele peso que não está praticando o que a palavra fala. Qual é o caminho? E daí o que é o tema do livro, é que a Tzedakah é a chave em que você vai conseguir desfrutar daquilo que você tem, que Deus está te dando, porém sem você viver esse terror, sem você viver esse amedrontado com o que pode acontecer com você. Você já é dizimista, você já faz suas ofertas, mas você chega um determinado momento que você percebe que é pouco, e daí você começa a querer saber mais, e daí a Tzedakah é o assunto, que é a chave que vai fazer essa ligação. E como que eu cheguei na Tzedakah? Quando eu comecei a querer descobrir o que estava faltando, porque eu percebia que faltava algo, eu comecei a ler em John Wesley o que ele dizia, fiquei mais aterrorizado ainda. Nós vamos falar sobre ele, mas está na capa do livro. Ele diz, ganhe tudo que puder, ótimo, economize tudo que puder, e dê tudo que puder. Quer dizer, o negócio é muito complicado. Eu coloquei na capa porque foi daqui que começou tudo, porque eu vi isso e falei, não é esse o caminho, né? Li John Wesley, Jonathan Edwards, que nós vamos falar aqui, e daí eu falei, onde que tem, quem entende sobre finanças? Cheguei numa livraria, vi lá, Mike Murdock, aquele pessoal, falei, não, isso aqui não é por aqui, né? Não sei se alguém gosta de ler Mike Murdock, mas não é o Salomão mais rico do que já existiu, esses que vão acabar incentivando a ganância. E daí eu resolvi procurar na literatura judaica, quais são os princípios financeiros deles, dos judeus, e o princípio mais importante dos judeus na área financeira é a Tzedakah. Vocês vão ver mais para frente, daqui a pouco, que existe entre os judeus discussão, existe divergência, se o dízimo se aplica para os dias de hoje ou não. Vamos ser sinceros, eu não vou aqui enganar ninguém, porque se você colocar na internet, você vai ver um monte. Eu, no começo, procurei muito sobre isso, e no final eu falei, agora é uma questão de fé, ou eu creio ou eu não creio, porque tem fundamentos bem embasados de que não devemos praticar o dízimo, porque é da antiga aliança, e para os judeus também tem rabinos que falam que o dízimo não é aplicável, porque não existe mais o templo, porém existem vários outros falando que tem. Agora, então existe uma divergência, inclusive no dízimo, porém com relação a Tzedakah existe unanimidade
de que ela deve ser praticada nos dias atuais. Unanimidade. E daí, eu lembro que quando eu comecei a ler isso daqui, parece que caíram as escamas, ficou tudo colorido ao meu redor, e eu comecei a ler assim, uns textos meio grossos a respeito, e eu lembro que eu mandei para o pastor Marcos imprimir depois para ele, para o pastor Dinho, fiquei louco, mas Deus me deu isso aqui, porque eu lembro que eu fiquei meio frustrado, que o pastor Dinho deu, mas o pastor Marcos, acho que ele não teve o mesmo, né, a mesma palavra rema para ele, porque cada um tem um chamado, né, ainda bem, graças a Deus por isso, somos corpo. E daí eu comecei a estudar. Quando eu terminei de ler toda a literatura judaica, eu falei, bem, mas isso, agora o pastor Dinho sempre fala o seguinte: Henrique, quer ler literatura judaica? Pode, só não presta atenção no que eles falam sobre salvação, que eles não reconheceram a Cristo, então eles erraram nisso, porém naquilo que eles ensinam sobre princípios de vida, pode. Ele falou que pode, mas eu tive, deve, e eu tive mais um cuidado, né, que é, sempre que eu vejo um princípio, eu vejo se Jesus, eu vou analisar se Jesus ou os apóstolos falaram sobre aquilo, se eles ratificaram, se eles confirmaram ou não, porque às vezes é lindo, é maravilhoso, né, por exemplo, descer as águas depois do período menstrual da mulher, é um princípio interessante, é um renascimento, uma nova fase, mas vamos ver se no Novo Testamento fala? Não fala, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E quando eu fui reler os evangelhos, eu fiquei assustado. Jesus falava o tempo todo de Tzedaká, o tempo todo. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero a gente deve começar com o conceito de Tzedaká. Passa o slide, por favor. Está muito claro ali, dá para ler? Esse rabino aqui, Naftali Silberberg, ele diz o seguinte: o sentido literal de Tzedaká é justiça, é simplesmente a coisa certa e justa a fazer, ao passo que a palavra caridade denota um ato que vai além do chamado do dever, um ato eletivo, porém louvável. O que eles querem dizer com isso? Que muitas vezes a Tzedaká dos judeus é traduzida como caridade para os cristãos, e eles falam não é, porque ela é uma obrigação. Caridade, você se sente livre. Um morador de rua pede um dinheiro para você e fala, eu preciso comprar comida, e você se sente livre para fazer ou não, e quando você faz, você fala, nossa, como eu sou bom, eu fiz. Na visão da Tzedaká, isso não é assim. Se ele pediu, você tem a obrigação de dar. Você tem a obrigação, por isso fala, é justiça, justo. Por quê? Eles partem do princípio, os rabinos partem do princípio de que nós não somos proprietários de nada que nós temos, nós somos apenas mordomos. Eu lembro que Jesus em algum momento falou sobre isso, vocês lembram? Né? Eles falam, nós não somos proprietários, todos os bens que existem na terra, todos foram distribuídos por Deus. Eles falam até que é um teste, né? Teve uma pessoa que foi uma vez no escritório e falou, doutor, o que eu mais gostei, cada um tem uma parte que gosta, quando falou do teste, que eu não entendi a riqueza e a pobreza, eles falam, é um teste. A riqueza é para ver se a pessoa não vai se desviar, se tornando orgulhosa, arrogante, prepotente, e se ela vai estender a mão, quer dizer, se ela vai demonstrar amor. Já a pobreza, ela trata da questão da murmuração, da questão da pessoa, ela aceitar aquilo que Deus tem para a vida dela, sem reclamar. Eles falam que a riqueza é um teste muito mais difícil do que a pobreza. Eles falam isso rebatendo aqui, eles falam, eu queria ser rico, eles falam, cuidado com o que pede, porque é muito mais difícil ser salvo, na visão deles, sendo rico, do que ser salvo sendo pobre, porque o rico tende a esquecer de Deus, é o que eles dizem. Então eles partem do princípio da mordomia, ou seja, somos fiéis depositários daquilo que Deus nos deu, e se somos fiéis depositários, se somos mordomos, nós devemos entender que quando alguém pede um prato de comida, ou pede uma ajuda,
um necessitado, nós não temos a opção de ajudar ou de não ajudar. E eles dão para nós alguns fundamentos que eu acho interessante, os princípios da Tzedakah. E um dos princípios, por favor, é o midá keneged midá, ou seja, medida por medida. Eles falam que esse é um princípio não apenas um princípio não apenas para a área financeira, mas para tudo na vida, né, é o princípio da medida por medida. Eles dizem que o céu age conosco da mesma forma como agimos com os nossos semelhantes. Se somos generosos, se somos avarentos, seremos abençoados ou não, na medida em que a gente estende ou não a mão para o próximo. E daí a gente pega e fala, opa, mas vamos ver se Jesus fala sobre me dá, que eu não lembro de ter no evangelho me dá, que volta, me dá que, eu estou fazendo um suspense, né, me dá que nega de me dar, eu não lembro de Jesus ter falado isso daí, essa frase. Porém, agora passa, nós pegamos em vários momentos nos evangelhos, existe isso, e Jesus, o que mais me chamou a atenção foi Marcos 4:24, onde ele fala, considerem atentamente. Você imagina, tudo que Jesus falou é importante, correto? Agora imagina que tem um determinado momento em que Jesus fala, atentamente, em outras fala, atentai para isso, ou seja, ele está, pessoal, olha aqui, não dispersa não, considera atentamente o que eu vou falar, com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais se lhe acrescentarão. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que a medida com que a gente abençoar, a medida com que a gente perdoar, lembra no Pai Nosso? Senhor, perdoa as nossas ofensas. Não, só isso não. Da mesma maneira em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você reler os evangelhos, você vai ver que é o tempo todo falando em medida por medida, tá bom? E, inclusive no livro do John Bevere, A Recompensa da Honra, não sei se alguém gosta de ler John Bevere, é muito bom, ele fala sobre o princípio da medida por medida, só que no enfoque da honra. Ele fala que da mesma forma em que honramos nossos semelhantes, o céu também honra a nós, e é muito interessante, da mesma forma em que honramos a Deus, Deus nos honra, da mesma forma em que a gente no culto demonstra uma determinada medida de honra a Deus, sabendo que Ele está presente, Deus também honra na nossa vida espiritual, e é muito interessante nesse livro, tá bom? Eu recomendo para vocês. Agora, daí você pega, nós vamos ver lá na frente, sobre a quem devemos ajudar, sobre a questão de critérios, qual o critério que a gente deve usar para ajudar alguém ou não, e existe aqui, nesse medida por medida, um conselho de um rabino, passa por favor, esse rabino Zusha, ele diz, no céu, o comportamento com as pessoas é medida por medida, se alguém for escrupuloso e exigente, somente dando tzedakah a indivíduos que mereçam, o céu apenas lhe concederá suas bênçãos, caso ele as mereça. Agora imagina, você não ajuda uma determinada pessoa, pode ter critério? Pode, nós vamos ver o critério, mas você não ajuda alguém que realmente é um necessitado, a pessoa precisa comprar alimento, precisa comprar um medicamento, né? Não é luxo, é uma necessidade real, você não ajuda aquela pessoa, porque você sabe que da outra vez, ela na verdade, ela não trabalha direito, ela já teve 2, 3 empregos, ela é meio relapsa, você sabe que ela na verdade não está buscando a Deus do jeito que deveria, ou às vezes ela frequenta lugares em que você não concorda, ela vai no terreiro, ela vai em lugares que você fala, não, é um pecador, você conclui que ela é um pecador, uma pessoa relapsa, displicente, né, uma pessoa folgada, e daí você pega e fala, não vou ajudar, mas é uma necessidade real, e você fala, não vou ajudar, você está criando uma lente. Eles ensinam, os rabinos, que existe uma lente, que é Deus é tão bom, tão amoroso,
Se Deus falasse para nós, olha, eu quero que vocês criem o critério que eu vou usar para abençoar vocês, você ia falar, Deus me abençoa sempre, mas não seria justo. Então Deus fez o seguinte, falou, olha, eu vou fazer uma lente, uma régua, uma medida, metron, que no original, vocês vão criar a medida, do jeito que vocês fizerem com o seu próximo, estendendo ou não a mão, eu vou usar aquela mesma medida. Nos evangelhos, o original fala metron, ou seja, medida, instrumento para medir. Eu vou usar aquela mesma medida, eu vou usar para alcançar vocês. Então vocês fazem. Não é justo? Super justo. Seria justo você não ajudar e Deus abrir as portas para você e te abençoar e te fazer prosperar? Não seria justo. Nós estamos falando aqui de uma prosperidade diferente. Porque existe a prosperidade daquelas pessoas que ganham no braço, aquelas pessoas que trabalham 15 horas por dia, sábado, domingo e feriado, perdem a família, perdem a saúde e trabalham muito. Essas pessoas, elas geralmente, se trabalharem com a cabeça da maneira correta, elas prosperam também, só que é aquela prosperidade que acrescenta dores. Mas a prosperidade que vem de Deus, a palavra fala que é uma prosperidade que não acrescenta dores. É quando você faz isso e você colhe isso. Ou seja, Deus está abençoando, Ele está acrescentando. É aquilo que fala que e ainda mais será acrescentado, que Jesus falou agorinha que nós vimos. Ainda mais será acrescentado. Não é na medida em que você faz. É quando você fala, Deus, mas eu estou trabalhando assim e eu vejo gente que rala muito mais do que eu. E tem muito mais prosperidade, rala mais do que eu, e às vezes é menos abençoado do que eu. O que está acontecendo? Então, é uma prosperidade diferente, aquela prosperidade que você não vai se perder, não vai perder a família, não vai se desviar, não vai deixar de temer a Deus. É uma prosperidade abençoada. Então, essa prosperidade é aquela que vem da tzedakah, que vem de quando você ajuda. Deus usa aquela mesma régua para te ajudar, e Jesus falou, e ainda mais será acrescentado. Agora, se você não ajuda, ainda mais lhe será retirado. Lembra quando Jesus conta aquela história de um credor que perdoa uma dívida, e daí aquele devedor não perdoa? Quer dizer, ele estava ensinando também sobre medida por medida. Em vários momentos, Jesus fala sobre isso. Amém, igreja? Agora, então nós entendemos o fundamento, medida por medida. E daí vem uma pergunta. Passa por favor, é obrigação ajudar quem padece? A palavra aqui que eu coloco realmente é essa, obrigação. Nós temos obrigação ou é uma faculdade? É uma obrigação ou é um ato eletivo, é um ato de bondade que a gente pode fazer ou não? Daí a gente lembra da parábola do bom samaritano. Estamos no ano do bom samaritano, e na parábola do bom samaritano, Lucas de 10, de 25 a 37, em que ele conta uma história. Tinha um mestre da lei que chegou para Jesus e perguntou, Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Olha, Jesus, lembra o seguinte, Jesus tem momentos em que ele se assenta, ele pega solenemente e dá uma aula para todos. O que eu estou falando aqui é para todos, Ele tem momentos em que Jesus fala para todos. Se você pegar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala para todos, em outros momentos também. Só que existem outras situações em que Jesus faz uma ministração pessoal. Ou seja, alguém chega para Jesus e fala, Jesus, o que eu faço? Ou seja, primeira pessoa do singular, o que farei? Se vocês pegarem, abrirem a Bíblia de vocês, vão ver, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não ia naquele momento pegar e falar, olha, eu vou falar o Sermão do Monte inteiro de novo, tudo de novo. Não, Jesus é onisciente, ele sabia o que tinha no coração daquele homem, e naquele momento Jesus diagnosticou o que faltava na vida daquele mestre da lei para que ele fosse salvo. Em outros momentos Jesus falou também na primeira pessoa do singular,
ele falou para outras pessoas, né? Para a mulher, para a samaritana, ele falou o quê? Sobre idolatria, sobre a quem adorar. Para Nicodemos, ele falou também sobre a questão da racionalidade, sobre o novo nascimento, sobre a intelectualidade. Então Jesus, ele fala com nós, na medida em que a gente se aproxima, ele vai mostrando as nossas falhas. Ele não vai pegar o geral tem na Bíblia, né? Agora quando a gente entra em oração e começa a falar, Deus, me muda, me ajuda, eu quero melhorar, Deus vai apontar em você aquilo que precisa ser corrigido. E daí o que acontece? Aqui nessa parábola, Jesus respondeu para aquele mestre da lei contando a parábola do bom samaritano, nessa parte, a parábola do bom samaritano, ou seja, ele conta a história do homem, que foi saqueado, e que passou um samaritano, passou um levita, um sacerdote, um levita, ninguém ajudou, e o samaritano foi lá e ajudou aquela pessoa, ou seja, Jesus falou de ajudar alguém em situação de necessidade, como algo que estava impedindo aquele mestre da lei de alcançar o reino dos céus, de herdar a vida eterna. Olha que interessante. Suponhamos que vocês, né? Suponhamos que o ciclano, vamos falar um nome aqui que não tenha ninguém, não dá para chutar, né? Suponhamos que um de nós chegue e encontre Jesus aqui na frente, e daí chega lá e fala, Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? Talvez para alguns, Jesus vai falar uma história, uma parábola, ou já vai direto no assunto, né? Ou vai contar uma parábola, mas talvez para outros, Jesus vai ficar uma meia hora contando umas 10 parábolas, vai falar sobre amor ao próximo, vai falar sobre adoração, vai falar sobre honra, vai falar sobre um monte de aspectos da vida daquela pessoa, que estão impedindo ela de alcançar a vida eterna. Então, nesse caso, ele contou essa história. Daí eu pergunto, será que se aquela demonstração de amor que aquele samaritano fez com aquela pessoa em situação de necessidade, será que Jesus falou que aquilo ali estava impedindo ela de herdar a vida eterna? Será que Jesus falou a verdade ou não? Claro que nós cremos que ele falou a verdade. Será que se algum de nós não estende a mão ao necessitado, ou faz com esmolas, com miséria, né, com a mão curta, será que se estivesse na frente de Jesus falaria a mesma história? Falaria, não, isso é opcional, você não precisa fazer. Claro que não, né? Quando Jesus nos conta aquela história, além de servir para aquele mestre da lei, nos serve de exemplo também. É claro que não é isso, igual algumas doutrinas acreditam, não é isso que vai fazer a pessoa ser salva. Por exemplo, entre os judeus, eles nem falam que é a tzedakah que vai, ou ajuda ao próximo que vai levar à salvação. Eles dizem que são 3 coisas: tefilá, que são as orações, que é quando você ora, você reconhece a existência de Deus, a techuvá, que é o arrependimento, ou seja, para eles, quando você se arrepende dos seus maus caminhos e se volta para os caminhos do Senhor, e a tzedakah, que é quando você começa a exercitar a misericórdia, a justiça. Eles falam que a salvação, na visão dos judeus, depende dessas 3, da conjugação dessas 3 atitudes. Então, você fala, mas é uma obrigação ajudar ou não é uma obrigação ajudar? Daí eu coloco para vocês, quando eu escrevi esse livro, eu me senti mais à vontade em usar autores, pregadores clássicos, antigos, do que os novos, né? Preferencialmente o Jonathan Edwards e o John Wesley. Por quê? Hoje a gente fica meio cabreiro, não sei se alguém conhece essa expressão, meio preocupado em usar os autores modernos, porque a gente vê tanto mau uso de dinheiro, tanto interesse em pôr a mão naquilo que não deveria colocar a mão, né? Que a gente fica com medo. Então eu falei, eu vou pegar o pessoal antigo, que já faleceu há muito tempo, e que demonstraram, né,
pelo testemunho de vida, que eles realmente, eles sinceramente estavam buscando a viver o Evangelho. Não era uma enganação, não foi algo que depois de 5 anos descobriram o maior escândalo lá, tesouros escondidos. Não, são pessoas que, igual Jonathan Edwards, não deixou nada, eles não deixaram nada, né? Pessoas como ele. Então, eu vou colocar para vocês aqui o que disse Jonathan Edwards sobre a questão de é obrigação ajudar ou não é obrigação ajudar. Passa para mim o slide. Olhem aí, irmãos. Em 1733 ele disse: que mandamento na Bíblia é apresentado em termos mais enérgicos e de modo mais categórico do que o mandamento de ofertarmos aos pobres? Ele desafia. Esse homem, para vocês terem uma ideia, se alguém não está se recordando, ele que pregou os pecadores nas mãos de um Deus irado. Para quem já leu, dizem que foi pouco menos do que a pregação do pastor Dinho no domingo passado, em que a sensação que tinha é que o chão tinha saído e as pessoas a qualquer momento seriam jogadas no inferno, né? E daí começou a ter, pessoas choraram e teve um arrependimento tão grande que a cidade mudou durante um bom tempo, né? Foi mais ou menos daquele jeito. É que na época as pessoas eram mais sinceras. Hoje a pessoa já está meio cauterizada, né? Já está meio, né? Senão seria diferente. Mas naquela intensidade, eu imagino, ele pregou esse sermão famoso. Procure na internet: pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês vão me contar o que vocês acham. E ele disse, ele desafia: qual mandamento? Pega a Bíblia, abre a Bíblia de vocês e procura, tem algum mandamento mais em que Deus fala de maneira mais enérgica do que ajudar os oprimidos, ajudar aqueles que estão em situação de dificuldade? Não tem. Ele faz esse desafio e eu faço para vocês também. Amém, irmãos? Agora, ele fala também o seguinte, né? Passa. Ele diz: não é meramente uma recomendação, não é meramente uma recomendação. Este é um dever para o qual o povo de Deus tem obrigações muito rigorosas e indispensáveis. Ou seja, eu falei para vocês aqui apenas da parábola do bom samaritano, mas na Bíblia, no Evangelho, aquilo que Jesus disse, ele mostra o tempo todo ele estendendo a mão àquele que precisa, né? Suprindo, contando histórias. Aqui no caso ele está o que? O samaritano está suprindo necessidades não espirituais, mas suprindo necessidades físicas, né? Ele gastou, ele investiu, ele dedicou tempo, ele se envolveu com aquela pessoa que padecia. Então aqui diz, Jonathan Edwards fala, não é uma recomendação. Então eu não estou recomendando para vocês que façam, tá? Não é uma recomendação, pelo amor de Deus, não é uma recomendação. Tá? Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte, quando Jesus ensina algo, quando ele fala algo, é porque vocês acreditam que ele espera que a gente faça? Seria bom. Ele ensinou, por exemplo, jejuar, não ensinou? Ele falou, quando jejuar, jejue assim. Será que quando ele falou, ele ensinou jejuar, era olha, o dia que eu resolver jejuar, eu vou lá ver o que Jesus falou? Ou vocês acreditam que Jesus esperava que a gente jejuasse? Jesus falou sobre perdão. Será que quando ele fala sobre perdão, ele espera que a gente pratique, ou é uma recomendação? Então eu creio, baseado em que John Wesley fala, que tudo aquilo que Jesus ensinou como a gente fazer, é porque ele espera que a gente faça. É uma coisa meio lógica. Eu não jejuava, irmãos, até eu ler esses textos, né? Na época eu não estava pesquisando sobre isso, mas eu lendo um comentário sobre o Sermão do Monte, do John Wesley, e eu não jejuava porque eu vim de uma outra igreja, em que não era ensinado, falava que era uma faculdade, que o jejum que vale é o jejum da iniquidade, né? Aquele jejum da injustiça, tá? E eu achei ótimo aquilo, né? Eu falei, muito bom. E às vezes que eu tentei jejuar, eu senti uma dor de cabeça desgraçada, louca, eu não conseguia
atender ninguém. Se um cliente chegasse para mim 11 horas da manhã, eu já estava louco. Então assim, não deu certo. Agora, o que é a palavra rema? Que eu antes de vir para cá eu estava orando para Deus, pedindo: Deus, que seja uma palavra que encontre corações em que ela frutifique, em corações em que ela consiga realmente dar o entendimento e levar a pessoa à prática, porque senão é apenas mais uma informação. E quando eu li o John Wesley falando isso, sobre aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que ele falou no Sermão do Monte é para que a gente pratique. Daí eu entendi, porque eu vou mais meio para a razão, né? Eu falei: é verdade, é uma coisa lógica, né? Se tem na lei, vamos falar na lei, né? Se tem na lei é porque é para fazer, não é uma recomendação. Então nesse caso, Jesus ele falou, ele ensinou, por exemplo, sobre fé, sobre oração. Jesus ensinou a orar ao Pai Nosso pedindo o pão nosso de cada dia. Eu, como talvez um fariseu ou não sei, mas eu falo: olha, eu creio que é obrigação orar todo dia. Eu creio que é obrigação, não é uma faculdade. Porque Jesus, quando ensinou, se ele tivesse só falado o pão nosso de cada dia, o pão nosso nos dê frequentemente ou nos dê sempre. Agora, quando Jesus falou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu falei: caramba, todo dia tem que renovar o pedido. É igual o maná, todo dia você tem que vir na presença de Deus. E eu já entrei em discussão doutrinária com a minha digníssima, que eu entendo ainda que essa oração tem que ser feita pela manhã, você tem que fazer pela manhã. Mas tem gente: não, mas eu não consigo acordar cedo, eu só consigo à noite é que eu fluo. Mas eu falo: como que você vai pedir o pão nosso de cada dia à noite? Porém, para os judeus, o dia começa às 18 horas, então daí eu falei: então já achei uma brecha aí para conseguir. Mas eu creio que é uma obrigação todo dia, e ainda que tem que ser pela manhã, porque eu vou sair para trabalhar, eu quero que Deus, eu peço: Deus, coloque anjos para que eles levem clientes com causas justas e verdadeiras, é o meu pedido todo dia, então, é o meu pão nosso de cada dia. Então, eu peço de manhã, no final do dia, se algum cliente ligar 10 horas da noite, eu já não vou querer atender. Então, eu imagino assim, depende. Então, irmãos, a gente tem que entender que Jesus ensinou isso, tá? E que é um mandamento que devemos fazer, e que existem coisas que são obrigação, que nós devemos praticar. O que eu ouço, já ouvi de irmãos falando: olha, Henrique, é assim, eu não creio que é uma obrigação, porque nós fomos salvos pela graça, pela fé. Não tem negócio, obediência, é pela fé, pela graça. Jesus já fez tudo por mim, que é uma divergência doutrinária também, vamos ficar horas aqui debatendo. Só que são pessoas, por exemplo, quem já chegou falando isso para mim, são pessoas apegadas. Eu conheço o irmão, amo os irmãos, e eu sei que são pessoas que têm o dinheiro como talvez, não digo Deus, muito ofensivo, mas algo assim que eles não vão largar, e que da mesma forma que eles também não entendem que você tem que ajudar, eles também não entendem que você tem que ter uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida em que afasta aquilo que a Bíblia condena. Eles não entendem, porque já estão salvos, aleluia, glória a Deus, vou viver a minha vida. Então essas pessoas, elas vão dizer o que? Não tem essa de obrigação. Jesus falou lá para o mestre da lei que ele devia praticar aquilo para herdar a vida eterna, mas foi para aquele mestre, não para nós, para nós é diferente. Eu não creio nisso, e estou numa igreja, glória a Deus por isso, em que nós não cremos nisso. Nós cremos na fé com a obediência à palavra. Amém? Então, irmãos, nós precisamos saber isso. E outra parábola ou história, não sei o que vocês acham, o rico e o Lázaro é uma parábola ou é uma história, Existem fundamentos para dizer que é uma história real, e existem para dizer que é uma parábola, Eu não gosto de entrar nessas coisas que não vão interferir em muita coisa, eu não vou perder tempo discutindo, mas tem gente que ama discutir isso. Porém, quando você lê o rico e o Lázaro, ou o Lázaro e o rico, e tem um entendimento da Tzedaká, ela faz sentido, porque um dia eu estava lendo a Bíblia para meus filhos antes de dormir, e Deus me deu uma revelação na hora lá, não estava no livro, isso aqui eu incluí depois,
né, no finalzinho, que eu li a história do rico e do Lázaro, e o Enzo falou: pai, então ser rico vai para o inferno? Eu falei: e agora, né? Aparentemente é o que tem. Só que daí Deus na hora me deu a palavra revelada. Ele me deu o entendimento na hora o seguinte: falei: não, filho, o que levou o rico para o inferno não foi a riqueza dele, foi o fato de ele ter Lázaro aos pés, ter a oportunidade de ajudar Lázaro e não ter feito. Você percebe lá em Lucas 16, em que, eu até vou abrir aqui a Bíblia, em Lucas 16, em que Jesus faz questão de colocar Lázaro perto do rico. Suponhamos que o rico morasse num lugar que não existisse nenhuma pobreza, num mundo que não existisse pobreza, não existisse pessoas passando fome. Teria algum problema? Não, né? Ele ser rico, seria condenado por isso? Não. Agora, a Bíblia nos conta uma história de dois personagens que sempre são citados juntos, rico e Lázaro, né? Os dois juntos. E a gente percebe em Lucas 16 que fala o seguinte, aqui, Lucas 16, 20, eu vou já direto ao ponto aqui, fala: e havia também um outro homem chamado Lázaro. Falou antes do rico, como ele vivia, né, com a vida farta, abundante, né, linho finíssimo, né, daí fala: e havia também um outro homem, a Bíblia conta a história junto, né, dos dois juntos, chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Ou seja, no portão do homem rico. Deus nos deixa claro que não tinha como o rico, talvez o rico tinha até que levantar as pernas para passar por Lázaro, porque estava no portão, ou dar uma buzinada com a carroça dele, para ele sair da frente lá e conseguir entrar em casa. Então assim, não tinha como ele falar que não sabia, e o pobre e o Lázaro estava lá, e daí lá o rico resolveu não ajudar. Isso levou ele à condenação, tá? Agora eu creio que nós sabemos que devemos praticar, né? Até vou citar depois Timothy Keller, que ele fala: ninguém tem dúvida disso. Hoje todo mundo sabe que você tem que ajudar o próximo, né? Não tem como alguém falar. Então eu vou perguntar, agora nós vamos partir para uma outra questão: quem deve praticar? Quem deve praticar? Passa o slide. Quem deve praticar tzedaká? Porque muitas pessoas, como fala aqui do rico e do Lázaro, é só quem tem muito dinheiro, é quem tem abundância, é quem está com dinheiro sobrando. Mas não é verdade. Passa, por favor. Na verdade, os ensinamentos dizem que todos devem praticar, até mesmo os pobres devem praticar tzedaká, tudo na medida da sua capacidade, tudo na medida. O apóstolo Paulo exigiu das viúvas, para serem consideradas viúvas, que elas fossem ricas em boas obras. Olha, ele exigiu isso dela. Todos devem praticar, e que na verdade a gente percebe que muitas vezes quem tem pouco acaba sendo mais coração aberto em ajudar do que quem tem muito. Mas a palavra, se alguém acredita que é só quem tem muito, é um erro. Todos devemos praticar. Agora, eu nem vou falar do muito rico, né? Que o muito rico às vezes acaba usando isso até para questão tributária, né? Fiscal, alguns benefícios, e nem do muito pobre, porque o muito pobre ele vai lá e divide às vezes uma marmita que ele ganhou, um pedaço de pão. Agora nós vamos falar da classe média, né? O grande, até na capa do livro, eu escolhi essa capa aqui, que mostra uma pessoa de terno, né? Sem gravata, vamos mostrar aqui, não estou dizendo que é um advogado, mas alguém com paletó, né? Estendendo a mão para outra pessoa, porque mostra uma pessoa do nosso dia a dia, né? Se aplica à nossa vida. Só que o seguinte, como que a gente vai praticar se ninguém tem dinheiro sobrando, se está todo mundo sofrendo, todo mundo apertado? Daí eu vou usar
um ensinamento, do Craig Hill novamente, sobre margens. Devemos ter margens. O que é isso? Ele deu uma palestra, acho que em Pompeia, né, Margarete? Em Pompeia, um culto, né, pregou, em que ele conta uma história. Ele usa a questão da margem, falando que a gente tem que ter margem em tudo na vida, financeira inclusive. Eu adapto para a questão financeira, mas ele fala de tempo, margem de tempo também. Ele conta a história, uma experiência real, né, que aconteceu, história com H, não com E, uma história em que, numa universidade norte-americana, foi ministrada uma aula sobre o bom samaritano, e colocaram, e fizeram uma experiência da seguinte forma, com 3 alunos, depois da ministração, falaram para um dos alunos, falou, olha, você tem que chegar lá no outro prédio, lá do campus, em 10 minutos, e você tem que entregar tal documento para a pessoa. Não falou que era uma experiência, obviamente, né? Você tem 10 minutos. Só que para chegar lá naquele campus, precisava de 13 minutos. 13 não, para não falar que é do PT, 12 minutos, né? 12 minutos para chegar lá naquele outro. Ou seja, não deixou ele com margem, e aliás, ele saiu atrasado, então ele saiu correndo. E no meio do caminho, colocaram numa posição que seria impossível ele não ver, colocaram uma pessoa em estado precisava de uma ajuda, não era nem dinheiro ali, uma ajuda mesmo, precisava de alguém para socorrer, o cara ia morrer, estava passando mal, uma pessoa em estado de necessidade, igual do bom samaritano, a história do bom samaritano. Esse que saiu atrasado, tantos minutos atrasados, ele não parou para ajudar, porque ele não tinha tempo para fazer isso. É semelhante a quando alguém pede para nós, fala, você pode orar comigo, você pode me ajudar em tal coisa, e a gente está vivendo de um jeito em que a gente anda tão corrido, que a gente não tem condição de ajudar, não tem tempo, não dá, já estou atrasado, não consigo, ou seja, não tem margem. O outro, falaram, você tem que chegar lá em 12 minutos, ou seja, deixou no limite, ele também não ajudou. Talvez alguns de nós ajudariam, né? Mas ele não ajudou, o que estava no tempo. E para o outro falaram, olha, você tem 15 minutos, deram uma margem para ele, foi o único que parou para ajudar. Da mesma forma, na questão financeira, também deve ser assim. Se você não tiver uma margem, se você não viver abaixo das suas condições, você não vai conseguir ajudar, você não vai conseguir praticar tzedaká, você não vai conseguir. O pastor Arão, ele tem um congresso sobre finanças, em que ele fala que um dia resolveu praticar os princípios bíblicos e separar 20% do que ele ganha, 1/5. E ele disse que começou a cortar tudo na casa dele, internet, escola, cursos, TV a cabo, mas ele tomou aquela decisão e conseguiu ter essa margem na vida dele. Foi radical, foi difícil, ele falou que foi muito difícil, mas ele conseguiu. E daí a gente volta e lembra daquele princípio da mordomia. Se não é nosso, nós devemos saber administrar. A gente não pode usar tudo. Se nós sabemos, o dinheiro não é nosso, é tudo seu, Senhor, é tudo seu, mas a gente usa tudo, né? Entrega o dízimo, uma oferta, e o resto gasta tudo, ou seja, não sobra para nada. Daí alguém liga para você, ou te fala, olha, sei de uma pessoa que está lá passando fome, precisando, você não vai ter como ajudar, você vai ficar com um peso no coração, mas não vai ajudar. Às vezes algum irmão daqui vai mandar uma mensagem para várias pessoas, falando, olha, a gente precisa ajudar uma determinada situação, tanto para comprar as coisas. Daí você até fala que vai ajudar, se compromete, só que passa uma semana, passa alguns dias e você não ajuda. Por quê? Porque você não tem margem, você está apertado, você vai esperar entrar o outro mês para ver como que você vai dar um jeito de se apertar para ter aquele dinheiro, né, para poder ajudar. Ou seja, você está estrangulado, ou às vezes até acima, que o mais comum é acima. Agora, olha que interessante, num livro, O Milionário Mora ao Lado, eu cito no Tzedaká, foi feita uma pesquisa com cerca de 10 mil famílias de milionários norte-americanos, e essas famílias fizeram uma pesquisa gigantesca. Que tipo de carro geralmente os milionários usam?
que tipo de roupa, a cada quantos anos troca de carro, que tipo de viagem eles fazem, que tipo de escola os filhos estudam, quais os principais diplomas que eles têm. E eles chegaram a uma característica que tem em todos os milionários. Uma característica tinha em todos eles, que era: todos os milionários vivem abaixo daquilo que tem de capacidade. Todos vivem abaixo da sua capacidade. Não tinha milionário que ganhava 100 mil, 1 milhão, e que gastava 100 mil ou 1 milhão. Não tinha. A realidade era que todos eles viviam abaixo da sua capacidade. É igual aquela questão que Jesus falou sobre o princípio de mansidão, né? Jesus falou sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos. O que é manso, né? É a pessoa que é boazinha, que é fraca. O que é manso? Manso, quando Jesus fala em mansidão, você chega numa casa e tem um cachorro, não vou falar pincher porque ele é bravo, né? Mas tem um cachorro muito pequeno, tem a minha cachorrinha lá, Eva, desse tamanho, né? Frágil, só tem pelo, frágil. Eu vou falar que ela é mansa? Ninguém pergunta se ela é mansa. Ela é fraquinha, mesmo que ela seja brava, ela não tem poder de fogo muito grande. Agora, se tem um pitbull, se tem um rottweiler, você pergunta, ele é manso? Porque ele é poderoso, mas ele aceita a não usar a força dele para não causar um estrago. Jesus foi manso, né? Jesus falou: aprenda de mim que sou manso. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Deus, né? o Todo-Poderoso, e ele se esvaziou. O pastor Dinho ama aquela passagem, né? Ele imagina do filme em que tira assim, né, a armadura. Qual filme que é? Do Thor, pastor Marcos, do Thor. E daí tira as armaduras, né? E daí ele pega, quer dizer, ele se esvazia e vem para a terra sem aqueles poderes, né? Foi assim, ele viu o trailer, só o trailer que estava fazendo. Daí ele pega, e Jesus fez o mesmo por nós. Ele foi manso. Então você, falando sobre margens, que Craig Hill falou, falando sobre mordomia, falando sobre a questão de tempo, de dinheiro, tem que ter mansidão, inclusive na área financeira, ou seja, não gasta tudo que tem. Inclusive, se você tem o anseio de ser rico, já saiba que você vai ter que aprender a viver com menos do que ganha. Não importa quanto você ganha, se você vive na margem ou no limite, ou acima do limite, você nunca vai ser realmente rico. O dia que você perder sua renda, você está lascado, como diz, né? Amém, irmãos? George Wilt, passa, por favor. Essa eu não vou citar, mas só para lembrar, mais um rabino que fala sobre a questão de lembrarmos lá no finalzinho, que não somos os proprietários da terra e de seus recursos, né? Somos apenas guardiões. Isso no judaísmo é muito forte, a questão de ser apenas guardião disso. Agora nós entendemos, todos devemos praticar, correto? Todos devemos praticar. Passa mais uma. Eu falei sobre o pobre. George Whitefield fala, no Grande Dever da Caridade, no século XVIII, ele pregou falando, inclusive para as pessoas que são sem dinheiro, sem condição financeira, para não murmurar e para ajudar os outros de tempos em tempos, ou seja, não só uma vez, mas frequentemente você está ajudando, e a gente vê que é uma obrigação para todos. Passa, por favor. Daí a gente pergunta, quem pode receber de tzedakah? Aqui é interessante no seguinte, a pergunta é assim: quem você pode ajudar? Quem você deve estender a mão? Daí a gente lembra do que Jesus falou. Olha lá, você perguntou, Jesus, a quem devo ajudar? Daí ele fala, dá a quem te pedir, e não desvies daquele que lhe quiser que lhe emprestes. Ou seja, Jesus está falando, todos devemos ajudar a todos, porém sabemos que não tem dinheiro para ajudar todos, não tem condição de ajudar a todos. Então existem critérios que a Bíblia nos mostra. Passa mais uma, por favor. Existe um parâmetro, né? Só que eu peço o seguinte:
lembre, antes de fazer um parâmetro, Deus usará contigo o mesmo padrão que você utiliza com quem lhe pede auxílio. É você que molda a lente que Deus vai usar na sua vida. Antes da gente falar do parâmetro, lembre-se do seguinte: é você que vai falar, Deus, você vai ser generoso comigo ou não? Então vamos para o parâmetro que eu consegui extrair, que eu acredito que é esse, por favor. O critério nunca pode ser se é ou não pecador, porque é aí que a gente quer geralmente pegar, né? Mas apenas e com cuidado se está na condição de necessitado ou não. Então não é, o irmão é um pecador terrível, é um preguiçoso, é um vadio, tem um monte. Pode saber que se você pegar a pessoa mais pecadora deste mundo, a mais pecadora, e colocar perto de você, e comparar você com Deus, você está muito mais perto daquele cara mais terrível do mundo, daquele terrorista, estuprador e assassino de criancinhas, e canibal e tudo mais. Você está muito mais perto daquela pessoa, no nível de santidade de Deus, do que mais perto de Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é santo, não tem mácula. Agora, qualquer coisa que sai do menos santo, né, está bem longe da perfeição. Então nós estamos muito mais perto, né, num grau, porque a santidade de Deus é infinita, a nossa é muito falha, é defeituosa, é suja, né? Então nós devemos tomar cuidado, porque Deus vai usar o mesmo critério de pecador. Se a gente falar, é pecador, Deus vai usar isso conosco. Então o critério tem que ser, é necessitado ou não? É aqui que você vai avaliar. Por quê? Existem pessoas que não são necessitadas e que amam receber uma ajuda. Às vezes a pessoa tem, o que é o necessitado, que a Bíblia fala, aqui na Tzedakah, eles falam em alimento, eles falam em roupa, eles falam numa dignidade, eles falam em remédio, em saúde, tá? Agora, tem pessoas que já têm isso suprido, mas eles querem mais, eles querem, eu não consigo pagar o cartão de crédito esse mês, eu sou um necessitado. É nada, né? Não é um necessitado. Então tem que haver critério. É claro que existem níveis. Por exemplo, a igreja toda pratica Tzedakah, a cidade toda de Campo Grande pratica Tzedakah, então nós vamos ter dinheiro para suprir a necessidade básica de todos os moradores. Então, a partir do momento que a gente tem dinheiro para suprir toda a necessidade alimentar, a gente pode falar, agora vamos construir casas, vamos dar mais dignidade, constrói casa. Poxa, todo mundo, aquele que era necessitado, já está ajudando também, está todo mundo ajudando, vamos dar mais dignidade, vamos fazer cursos profissionalizantes, você vai melhorando o nível. Agora, quando você pega e começa a ajudar alguém que já saiu da condição de necessitado, em algo que ela não precisa, porque se ela já não é necessitada, nós não estamos falando aqui de oferta, porque você gosta da pessoa, nós estamos falando de necessitado. Você tem que lembrar o seguinte, se aquele dinheiro é o que você reservou para Tzedakah, aquele dinheiro vai faltar para uma pessoa que precisa comprar comida, alguém que precisa comprar roupa, alguém que não tem como comprar uma cesta básica. Então você tem que ter esse critério muito claro, porque é muito fácil a gente às vezes acabar sendo levado pela emoção nisso daqui. Amém, irmãos? Então esse tem que ser o critério. Nós devemos saber, por exemplo, existem alguns princípios na hora de a quem ajudar. A Bíblia fala, por exemplo, o salmista diz assim, não volte envergonhado o aflito, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Quando que o aflito volta envergonhado? O aflito, o necessitado, quando que ele volta? Quando você fala não, porque é uma vergonha pedir dinheiro, pedir comida, é uma vergonha, não é? Terrível para quem já precisou pedir. Agora, quando ele fala aqui, louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Quando que ele louva? Quando que ele sai agradecendo? Quando você estende a mão. Então o salmista fala, ele dá esse conselho. Amém, irmãos? Agora, existe um princípio também
que é de quem doa, ele escolhe o destino para onde ele vai doar. Não precisa ser necessariamente aqui na igreja, nós temos vários projetos, falta recursos, mas se você não se sentir à vontade, você entender que não é um lugar sério o suficiente na sua opinião, eu não tenho a prestação de contas que eu gostaria, não sei se vai ser bem administrado, não confio, saiba o seguinte, que você é responsável por aquela tzedaká que você está dando, você vai prestar contas se ela chegou na mão de quem precisa. Então, quando você faz a oferta para alguma instituição e aquele dinheiro é desviado, Deus considera, segundo os rabinos, como se você não tivesse dado. Por isso que a Bíblia fala, atentai para o pobre, bem-aventurado aquele que atende o pobre, que analisa as necessidades. Então, não é questão de dar e falar, desencargo de consciência, já dei, estou tranquilo. Não, tem que chegar na mão. Não é igual o dízimo que você vai entregar e confiar e crer que os sacerdotes, eles vão administrar da maneira correta e você não vai querer ficar pedindo prestação de contas, mas a tzedaká você tem essa liberdade, amém? Então você tem que tomar esse cuidado. Inclusive, existem também, no livro eu falo de vários graus de maneira de você praticar tzedaká, e a maneira mais nobre é aquilo que Deus fala, em Deuteronômio ele fala, tu o fortalecerás. O que está falando? Sobre tu o fortalecerás, fortalecerá o pobre. A maneira mais nobre de praticar tzedaká é quando você faz uma pessoa sair da condição de necessitada e ela se tornar autossuficiente, porque existe um princípio que é de não envergonhar o pobre, não fazer ele se sentir humilhado. Então, quando você faz ele sair daquilo e dá dignidade para ele, você está praticando a maneira mais nobre que tem. E só que para isso, você não vai simplesmente dar lá tantos reais para ele e virar as costas e já fiz a minha parte. Você vai ter que olhar a vida dele, ver como que eu vou poder ajudar esse irmão, de que maneira que eu faço isso. Você não vai deixar de dar o alimento, a roupa, porque é básico. Porém, você precisa também, quando você tiver essa condição, avaliar como é a melhor maneira de fazer. Outra maneira que os rabinos falam que é muito interessante é quando você compra algo que você não precisa. Alguém chega, está lá tentando começar um negócio, tentando começar a vida dela, você não quer aquilo, às vezes está até um pouco acima do preço, mas pensa o seguinte, se ele pedisse, você daria? Se é necessitado, realmente necessitado, você daria, você tem que dar, aliás, não sei se você daria, mas teria que dar, dever ser, você deve dar. Agora, ele está vendendo algo, o tiozinho lá, a tiazinha chega, está com um pano de prato, se ela te pedisse dinheiro, você daria? Você tem que dar. Agora, ela quer vender um pano de prato, né? Você não vai comprar? Só porque ela está vendendo pão de prato, está vendendo pão de mel, você não tem nem coragem de comer aquele pão de mel, que não sabe como foi feito, mas você compra aquele pão de mel, né? Então, a gente tem que avaliar que existem várias maneiras de praticar. Quando você arruma um emprego para alguém, é uma maneira louvável. A Bíblia fala, inclusive, aqui é uma parte perigosa, Deus já me testou muito nisso, sobre o empréstimo, que a pessoa, eles falam o seguinte, você não recusar o empréstimo, porque o necessitado, ele não chega para você e pede R$2.000 dado, ninguém chega, me dá R$2.000, agora o cara tem a coragem de pedir 2.000, né, porque ele fala que vai devolver, e você tem que emprestar, se ele realmente é necessitado ou não, você empresta, né? Se ele realmente é necessitado, você empresta. Agora, você já sabe que você não pode cobrar, porque Jesus falou, né? Não cobre, não espere receber. Então, eles falam o quê? Que você deve emprestar, porque o necessitado, a pessoa em situação de dificuldade, ele não se sente tão envergonhado quando ele pede emprestado, como ele se sente quando ele está pedindo algo, quando ele está mendigando uma ajuda. Então, é uma dica que a gente deve ter. E existe também um princípio interessante, que é a gente praticar o máximo de vezes possível. Por exemplo,
Você separou, um exemplo, R$1.000 no mês para fazer de ajuda social. R$500 você entrega numa instituição de caridade, num asilo, numa casa lar, em algum lugar que você queira entregar. Mas uma dica, pega a outra parte, não importa a proporção, e divida em várias parcelas, em notas menores, para você estar praticando ela frequentemente, porque a Bíblia fala, né, o que ensina é que você vai praticando aqueles atos de benevolência, aqueles atos de justiça, e você vai sempre renovando a sua aliança com Deus, você vai mostrando a sua fidelidade. Vamos dar um exemplo, por exemplo, o jejum, um exemplo do jejum. Você uma vez por ano fazer um jejum longo, será que ele, para a sua vida espiritual, ele é melhor do que você estar frequentemente praticando o jejum, ainda que em períodos menores? Eu creio que a frequência é melhor do que um longo jejum uma vez por ano, porque você está sempre ali matando a carne, sempre tendo que se posicionar. Não adianta você no começo do mês dar a sua tzedaká e o resto do mês fala não, nega, fecha o vidro, desvia quando sabe que tem, fala que eu não estou no telefone. Então, você tem que estar praticando o máximo possível de vezes. O autor C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que você que se sente frio, ele fala, e fala, eu não vou ajudar porque eu não sinto amor, eu sou frio. Ele fala, não fique se questionando se você é frio ou não, ajude, porque à medida em que você começa a ajudar, à medida em que você pratica aquilo ali, o amor começa a brotar. Começa a orar por alguém. Por que Jesus mandou você orar pelos inimigos? Começa a orar, você vai ver que logo você está deixando de odiar aquela pessoa, já está deixando de ser um inimigo, você começa a ter amor por aquela pessoa. Por quê? Você começou a agir como se tivesse, e a emoção vem. O psicólogo norte-americano William James, ele fala, as pessoas acreditam que a emoção deve vir antes da atitude, mas ele fala, não é assim. O que ele percebe, William James, 1900 e tanto, lá no começo do século, ele fala o seguinte, que ação e emoção caminham juntas. Você tem medo de falar em público, mas vem aqui como se você fosse a pessoa mais confiante do mundo, logo você vai começar a se sentir confiante, e na ajuda ao próximo, comece a praticar, que você vai ver que isso brota em você também, esse amor. Amém, irmãos? Não vou falar sobre instituições de ajuda, e nós vamos falar agora sobre quanto destinar para a tzedaká. Vamos encerrar, pastor? 10 horas? Ok. Quanto destinar, né? Irmãos, passa, por favor. Está longa ali, eu vou explicar. Os rabinos explicam, quando você vai pesquisar, se você colocar na internet, você vai ver falando que é 10 a 20%. E daí falam, mas 10 a 20%? Assustei vocês, né? É muito. Você já dá o dízimo, você ainda vai dar mais 10% para a instituição de caridade, né, para a ajuda social, mas os rabinos falam que é de 10 a 20%. E eu quis saber de onde eles tiraram isso. Por exemplo, aqui, né, esse rabino Rashi, ele fala o seguinte, de 3 contribuições que o povo judeu tem que praticar. A primeira, a terumá, né, que é 1,60 avos a 1,40 avos. O que é a terumá? Nós cristãos entendemos como primícias, que alguns cristãos praticam, você tira uma parte da sua renda e entrega para o seu sacerdote, não é para a igreja, é para o sacerdote, em honra a Deus, né? Então você entrega direto para o sacerdote, você pega e fala, Deus, eu vou pegar uma parte da minha renda e vou entregar, meu sacerdote é o pastor Jim, vou entregar para ele. Não, meu sacerdote é o pastor Fernando, vou entregar para ele, pastor Marcos, aquela pessoa que ora por você, esse é o seu sacerdote. Não vale a mulher entregar para o marido, o sacerdote do lar, eu não tinha pensado nisso, mas pode ter alguém que faça assim, né? Mas o sacerdote é aquela pessoa que aquela pessoa que espiritualmente está te ajudando, que luta por você, que ora por você. Eu imagino que vocês entenderam. E essa primícia, ela não tem um percentual estabelecido na Bíblia. Eu pesquisei muito sobre primícia antes de estudar isso, e no final das contas eu falei, olha, não sei, o que eu achei mais sensato, né, nas informações que tinha, era, pega a sua renda, divide por 30,
um dia que seria equivalente a um dia do seu trabalho, e entrega para o sacerdote. Então eu imaginei que essa é uma boa maneira. Só que os próprios rabinos falam, não tem, depende da generosidade de cada um. E eles não vão pôr valor onde Deus não pôs. Então ele falou que tem pessoas que praticam 60 avos, né? Outros que praticam pega a sua renda, divide por 60 e dá uma parte daquilo, sua renda divide por 40 e dá uma parte daquilo, é livre. E eles dizem que existe um segundo dízimo, é separado para ser, do restante, um pouquinho para cima, 1/10 é deduzido para os levitas, que é o que nós aplicamos hoje, que é o dízimo que você entrega ali, onde era para estar aqui, dízimos, é esse que entregava para os levitas e que hoje a gente entrega na igreja, para pagar a energia, o som, o ar-condicionado, a cadeira, o aluguel, o IPTU, os funcionários. Essa é a função do seu dízimo. Agora, os rabinos ensinam que existe um segundo dízimo que eles praticam. Fala, poxa, os judeus são tão ricos, mas olha o tanto que eles investem. Um segundo dízimo, que na Bíblia fala o seguinte, ela fala de durante 2 anos, esse segundo dízimo, ele vai ser consumido em Jerusalém, em estado de pureza. Não vamos entrar nisso. Mas no 3º ano, ele vai ser destinado aos pobres do local onde você mora, aos pobres. Ou seja, se você pegar que só no 3º ano é dado 10% e divide 10 por 3, nós vamos chegar a 3,33 e não a 10% igual os rabinos falam. Daí eu falei, bem, mas de onde que eles tiraram que é 10% e não que é 3,33? Os rabinos fizeram um conselho lá em 1200 mais ou menos, e resolveram o seguinte, olha, não tem mais como a gente praticar esse segundo dízimo de consumir em Jerusalém, não tem mais templo, não tem, o que a gente faz com esse segundo dízimo? Alguns cristãos teriam concluído, bem, logo, se não é possível mais cumprir esse mandamento, é meu, eles não tiveram coragem de fazer isso, né? Eles falaram, bem, se não tem condição, meu não é, porque Deus falou que eu teria que consumir lá, então eu vou destinar para os pobres. Então eles resolveram, por entendimento deles, aumentar para 10% a tzedakah, a ajuda aos pobres. Eles resolveram fazer isso. Agora, é um mandamento? Não é. O mandamento bíblico é os 3,33, lei, Antigo Testamento. Porém, eles falam também de 10 a 20. E eu fui pesquisar, bem, agora eu quero saber por que dos 20, porque isso não é tão fácil conseguir essas informações. Por que dos 20? Eles entendem o seguinte, que quando você dá muito, a ponto de você se tornar um dia um necessitado, você também está em pecado, você também está errando. Você não pode dar demais, senão um dia você é que vai ser peso para a congregação. Então eles colocaram um limite de 20, mas eles mesmos falam, esse 20 pode ser quebrado, se você tem uma fortuna muito grande, se você tem uma renda fixa, né, que você não vai perder, você pode extrapolar, mas a gente recomenda de 10 a 20% de tzedakah, por isso que quem for pesquisar na internet depois vai ver esse parâmetro. Só que nós não estamos na lei, não estamos debaixo da lei de Moisés, não estamos no Antigo Testamento e não somos judeus, nós somos cristãos, livres da lei, né, na graça, porém, então, nós não temos que cumprir isso. Agora, o fato de sermos livres, de estarmos na graça, isso a gente vai usar para fazer menos do que eles faziam, para não fazer nada, igual a maioria, para fazer menos, o que a gente vai usar? Jesus alertou, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a gente não tem lugar no céu. Olha que coisa terrível, olha que coisa terrível. Agora, devemos alertar para isso. Então é um critério interessante, Jesus falou que a nossa justiça tem que ser maior. Por quê? Eu entendo que além de a gente ter o dever de ajudar, a gente tem o dever de ajudar com amor, porque não é igual talvez um legalista que ajuda sem sentir amor nenhum, entrega e fiz a minha parte. Além de você fazer, você tem que fazer com amor, com entendimento. Se você não sente amor, não deixa de fazer não, vai fazendo que o amor vem, tá? Por favor.
Então daí eu comecei a procurar os critérios, falei, bem, vamos ver o que John Wesley disse. Ele falou o seguinte, ele deu um critério bom sobre quanto dar, coloca, olha que interessante, eu vou ler com vocês, não é nada pesado não. Para John Wesley, o caminho mais seguro sobre quanto dar é o seguinte, não juntem tesouros na terra, John Wesley falando, mas deem tudo o que puderem, ou seja, tudo o que tiverem, ou ainda, se você tem algum desejo de escapar da condenação do inferno, dê tudo o que puder, caso contrário, eu não tenho mais esperança na sua salvação do que aquela de Judas Iscariote, né? 1790, meu Deus do céu, pareceu, com todo respeito, né, o bispo tal, falando de você entregar na fogueira santa o seu dinheiro, não parece? Mas não é, é um homem de Deus, testado e aprovado pelo tempo, deixou um puritano falando, dando esse conselho, mas isso daqui a minha carne tremeu e falou, não consigo, não tem jeito, isso é demais, né? Então vamos tentar um mais light. Porém, o que acontece, né? Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, mas no céu, né? Jesus falou em vários momentos, existe uma maneira de enviar o dinheiro, que os rabinos falam isso, né? Eu acho que eles devem ler muito o evangelho, eles falam que existe uma maneira de você enviar dinheiro para o mundo vindouro, é você distribuindo aos pobres, eles falam isso muito nos livros, né? Interessante, mas eu achei um critério, que eu acredito que é muito bom, que é muito interessante. Esse critério nos é dado pelo autor C.S. Lewis, que eu vou ler com vocês, porque isso aqui é importantíssimo. O C.S. Lewis, para quem não sabe, é aquele que escreveu o Cristianismo Puro e Simples, para quem não conhece, escreveu as Crônicas de Nárnia, um ateu, defendia o ateísmo e que um dia a graça o alcançou, né? E ele se rendeu a Cristo, né? E passou a propagar a fé dele, e ele diz o seguinte sobre quanto dar, olha que interessante, vale a pena essa leitura. Eu não acredito que seja possível estabelecer o que devemos dar em termos de quantitativos, porque o Novo Testamento, a graça, né, o Evangelho, ele não fala quanto, nós somos livres. Daí ele fala, temo que a única regra segura seja de dar mais do que sobra, em outras palavras, se as nossas despesas com conforto, luxos e diversão são equivalentes ao padrão do mundo entre os que ganham o mesmo tanto que nós, provavelmente estamos dando muito pouco. Se as nossas doações não nos causarem aperto ou embaraço, devo dizer que elas são demasiado pequenas. Então, deve haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos, por causa das nossas despesas com caridade. O que ele está dizendo aqui, na primeira parte? Você ganha, por exemplo, 10 mil reais, e um vizinho seu que não é cristão, ganha 10 mil reais, você tem o mesmo padrão de carro, os mesmos investimentos, o mesmo patrimônio, as mesmas férias, a mesma roupa, ou seja, você tem a mesma vida que ele, e às vezes por ser cristão se sentir muito abençoado, até tem uma vida melhor que ele, vive no estourado, né? Mas você tem o mesmo padrão de vida. Daí ele fala, olha, se você tem esse padrão de vida, igual de alguém que não é cristão, eu acho, ele fala, temo que você está dando apenas sobra, porque se você tem o mesmo padrão de vida, você está dando o quê? Está dando sobra? Olha o princípio aqui, o princípio é proporcionalidade. Quando Jesus aprovou a moeda da viuvinha e reprovou aquele dinheiro, aquele valor, aquela fortuna, sei lá quanto que o rico deu, lá que ele colocou no gasofilaço, Jesus ensinou o quê? O princípio da capacidade contributiva, aos tributaristas de plantão, aos fiscais, princípio da capacidade contributiva, a cada um de acordo com a sua possibilidade, né? Com a sua capacidade. Então, se você der 1 milhão, e falar, e aí, dei muito, né? Uma bênção? Não sei, pode ser uma miséria, pode ser nada, né? Como pode ser que você tenha realmente entrado salvação na sua casa, né? Então depende, e ele nos dá um critério interessante, para a gente, se a proporcionalidade não for fácil para você, avalie o seguinte, você
tem algo que você quer fazer, você quer viajar no final do ano, você gostaria de trocar de carro, mas você demora mais para fazer algumas coisas. Por quê? Porque você está embaraçado, você está com dificuldade, mas não porque você gasta muito como um mau mordomo, né? Gasta além do que tem, não tem margem, não tem condição nenhuma de fazer a sua vontade, mas é porque o que você gasta com caridade não te possibilita desfrutar do mesmo que uma pessoa que tem o seu mesmo padrão de renda desfruta. Esse é o critério, e eu creio que esse é o melhor critério, tá? Gostaria, volta um pouquinho, que fosse aquela de John Wesley, mas isso daqui é difícil, dar tudo. Muitas pessoas fizeram isso, mas é algo muito chocante para a gente falar. Passa duas, por favor, vamos lá no Timothy Keller. Agora, o que acontece? Falar que é uma obrigação, eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar que dar, que ajudar o pobre, que ajudar o necessitado é obrigação, que devemos fazer, que caridade é uma obrigação cristã. Daí Timothy Keller resume bem isso. Esse autor, ele é autor do livro Justiça Generosa, é um pastor norte-americano, e ele fala: a grande questão é como motivar as pessoas a socorrer os famintos e pobres deste mundo. Eu sempre deixo no final para falar o que eu vou falar agora, porque, né, quem já foi não vai ver o desfrute do negócio. A grande questão é como motivar. Sabemos que é uma obrigação? Sabemos. Agora, como você motiva, o que Deus tem que fazer, o que nós temos que fazer para você sair do entendimento e aquilo ali descer até a sua mão, para você, no começo do mês, quando vai distribuir o seu salário, vai fazer a separação, ou no dia a dia que entra o dinheiro, para que você não apenas lembre disso aqui uma semana, duas, mas para que vire uma prática na sua vida. Você pegar lá, separa o seu dízimo, a sua primícia, uma oferta, mas você fala, bem, e para os pobres, né? O que eu vou destinar para alguma instituição de caridade, ou para alguém que eu sei que está precisando, alguém que está realmente necessitado? Como fazer para motivar você a praticar isso, né? O dízimo, o pessoal motiva muito falando que Deus vai afastar os devoradores que existem por aí, mas e a tzedakah? E a tzedakah? Passa uma, por favor. Deus sabe que Deus nos criou e sabe como trabalhar conosco. Ele sabe como nos motivar, e Ele sabe que nós somos tão duros para ajudar alguém, para pôr a mão no bolso. O ser humano é tão difícil em estender a mão a quem precisa, que só tem um jeito: prometendo dar mais, para aquele que ajudar quem precisa, prometendo abençoar. Porque se ele falar, não, você vai emagrecer, não, emagrecer talvez tenha alguém, né? Mas assim, você vai, sei lá, você vai ganhar 10 anos, ficar 10 anos mais jovem. Deixa eu ver o meu dinheiro aqui, né? Agora, você falou, dá, e eu vou retribuir. Então Deus fala, em Deuteronômio, ele fala o seguinte, em Deuteronômio, no capítulo 15, ele começa falando da obrigação de ajudar os pobres, que vai chegar, que você tem que estender a mão, não se desviar quando ele pedir, mesma coisa que Jesus falou, tem aqui. E daí Deus fala, Yahvé fala, o Senhor fala por meio de Moisés o seguinte, quando chega no capítulo 10, na segunda parte, ele fala: livremente lhe darás o que o teu coração, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Daí ele fala: pois por esta causa, ou seja, tudo aquilo que Deus falou antes, sobre estender a mão, sobre ser generoso, sobre fortalecer, ele fala: por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Ou seja, Deus não está falando que vai abençoar porque você deu o dízimo para os levitas, porque você deu o dízimo para a igreja. Daí o pessoal usa Malaquias, né? Mas a promessa que tem na lei de Moisés, lá nas mitzvahs, né? Nos mandamentos que Deus deu, ele fala: por esta causa, quando você ajuda o pobre, eu vou te abençoar. Será que por isso
E eu vou dizer para vocês, quando eu praticava só o dízimo, e até quando eu pratiquei a primícia, não percebi, espero que eu não esteja sendo injusto com Deus, mas eu não percebi, sinceramente, uma mudança tão grande. Eu percebia, talvez você possa estar sendo injusto, porque às vezes Deus está me livrando, eu creio nisso, me livrando de situações, de dificuldades, porque eu estava sendo fiel nos dízimos e ofertas, nas primícias, mas eu nunca percebi um boom, que falasse, olha, comecei a praticar, e aconteceu algo sobrenatural. Agora, quando eu entendi isso, e eu comecei a praticar, eu percebi essa diferença. Não sei se foi por causa da conjugação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Dessas 3 contribuições, dízimo, primícia, que os judeus falam, e a tzedakah, a ajuda aos pobres, ou se foi por causa da ajuda aos pobres. Aqui fala, por esta causa te abençoará o Senhor, em toda a tua obra, ou seja, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que investir, tem que empreender, não é ficar em casa esperando, né? Mas Deus vai abençoar aquilo que você fizer, você vai fazendo, é aquela fricção que tem no carrinho, né? Você vai e aquilo ali, é igual aquela bicicleta que fraudaram agora, né? O cara, à medida que ele pedala, ela vai mais rápido, então você tem que pedalar, tá bom? Então eu creio que na tzedakah, os judeus, inclusive, eles falam que o que enriquece o povo de Deus é a ajuda que eles fazem aos pobres. Eu creio, sinceramente, que eles são tão prósperos e abençoados porque eles guardam os mandamentos de maneira geral. Eles têm uma família que eles seguem os mandamentos, eles seguem nas finanças, eles procuram viver, aqueles que realmente procuram viver têm a vida abençoada. Agora os rabinos falam que o que traz a riqueza para aquele povo é essa prática, né? Porém, será que uma pessoa que só pratica isso e o resto é tudo estragado, Deus vai abençoar? Eu não creio nisso, mas toda a literatura judaica que fala sobre tzedakah diz que é ela que enriquece, tá bom, irmãos? Agora, vamos ver o que fala, passa Lucas 6,38, Deus fala, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, de novo medida, pois a medida que usares, para medir o teu próximo, será usado para você também. E o John Bevere fala, no próximo, que ele conhece pessoas, de novo John Bevere, que pessoas que são bem sucedidas nos negócios, não cristãos, ele fala, porque contribuem, fazem doações para instituições de caridade. Então assim, um autor que as pessoas sabem que é uma bênção. Às vezes tem gente que fica constrangido quando o pastor fala de dinheiro, mas entre os rabinos eles falam muito mais de dinheiro, o pastor Dinho relata isso, que falam muito mais de dinheiro do que entre os pastores, do que entre uma igreja evangélica. Na sinagoga falam muito de dinheiro, porém, qual que é a diferença? O rabino ele não tem constrangimento em pedir, pede, liga, João Paulo, preciso de tanto, fulano, precisa de tanto, né? Preciso que você ajude, pastor Marcos, você também tem que ajudar. A diferença é que não é para a gente comprar um ar-condicionado mais gelado, para colocar uma luz melhor, para colocar mais uma caixa de som, não, é para pôr dinheiro lá na casa das meninas, no instituto, na casa Atos de Amor, Casa Atos de Amor, né? É para comprar cesta básica, é para comprar alimento. Então, ninguém fica constrangido em falar isso. Se eu tivesse que vir aqui para ficar falando sobre dízimo, sobre outras coisas, eu provavelmente não ia querer. Falar, Deus, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Agora, para falar de você ajudar quem precisa, ninguém tem constrangimento nisso. Tá bom, irmãos? Conclusão. Vamos lá. Praça uma. O que a gente conclui de tudo isso? Por favor, ainda tem alguém lá? Conclusão, desligou, encerrou. Por favor, conclusão, o que a gente tira de tudo isso? Se você der, Jonathan Edwards de novo, ele pregou isso, se você der aos necessitados, ainda que apenas como uma virtude moral,
seria para quem? Para o não cristão, que faz porque entende que é um dever. Poxa, o mundo foi tão bom comigo, eu tenho que retribuir isso para a sociedade. Uma virtude moral. Você estará no caminho de muitos ganhos nos interesses temporais, ou seja, você vai ser abençoado muito aqui. Mas os que dão como um exercício da graciosa caridade, o que ele está dizendo aqui? Aqueles que dão com entendimento que é um mandamento de Deus, com graça, com amor, estão no caminho de serem prósperos, só no mundo vindouro não, tanto aqui como no mundo vindouro. Olha que interessante, e isso ele pregou, e isso o Jonathan Edwards pregou, em 1733, igual eu falei, é uma outra pregação da mesma época. Ele pregou num período, isso aqui na verdade é um sermão onde ele arrebenta com uma determinada igreja, com os irmãos. Ele fala que os irmãos estavam colhendo todos os benefícios de uma vida abençoada por Deus, por terem corrigido, igual eu falei para vocês, os princípios, família, estudo, saúde, voltado para aquilo que realmente importa, mas eles estavam se esquecendo de estender a mão. E daí ele fala o quê? Ele fala o seguinte: não busque o dinheiro, não busque só o trabalho, não busque, mas saiba que se você fizer tudo isso, Deus vai te abençoar. Então ele fala o quê? Para você estender a mão, mas ele diz que você tem interesse, então você vai ter benefício tanto aqui como no mundo vindouro. Então, quando eu às vezes ia falar desse assunto, eu falava muito da obrigação, e eu falava, ai Deus, vou ficar falando que a pessoa vai ser abençoada, vai ser próspera, será que não vai ser uma forçação, né? Daí eu lembro até que o pastor Jim falou também, não, isso é importante, Henrique, é importante falar, né? Jesus, ele mesmo, quando ele falava, se a gente voltar, ele falava também, dai, ele não falava só dai, você tem que dar, você é obrigado a dar. Jesus, que poderia simplesmente falar dai, a gente deveria obedecer e praticar se ele falasse, ele conhece o nosso coração, ele falou, dá porque vocês receberão, dá porque vocês vão receber uma medida transbordante. Deus lá atrás, em Deuteronômio, lá no Monte Sinai, quando entregou os mandamentos para Moisés, ele falou, ajude o pobre, ajude o próximo, ajude. Ele poderia simplesmente ter parado aí, ajude, e já seria uma obrigação nossa, mas ele falou, ajude por esta causa, eu abençoarei tudo onde colocar a mão, eu vou te abençoar em tudo. Jesus faz o mesmo, os pregadores clássicos falam o mesmo. Então quando você vê também algum pastor numa igreja, falando sobre finanças, pedindo aqui no púlpito, ajuda a casa das meninas, Deus vai te abençoar, não fica constrangido, isso daí Deus fez assim, Jesus fez assim, nós devemos fazer assim, saber que existe recompensa, saber que a recompensa não é só no céu, é também aqui na terra. E eu posso garantir para vocês, porque está na palavra, é bom garantir o que está na palavra, que o fiador dela é Deus, eu posso garantir para vocês que isso funciona, que é a verdade. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu imagino que não, né? Obrigado, desculpa o horário, tá? E espero que tenha sido claro. Quando você começa a praticar, acontece um outro efeito, que é até um outro livro que Deus está trabalhando no meu coração para eu começar a fazer. Eu também trabalho, viu? Eu também pedalo, tenho uma esposa, tenho uns filhos, mas eu gosto de escrever. E nesse livro, eu quero tratar de algo que eu vejo que é como uma consequência desse entendimento. Qual que é o título do livro? Sua profissão a serviço do reino. Eu recebo muitas consultas, né? Eu viajo para falar sobre tzedakah, daí vem alguém e fala, doutor, estou assim na minha profissão, pessoas que não estão trabalhando dentro da igreja, mas que trabalham aqui no reino, né? Que tem que manifestar o reino, e pessoas sofrendo, porque às vezes elas acham que pelo fato de não estar dentro da igreja, elas não estão servindo a Deus, e eu creio que você, quando começa a praticar tzedakah, você muda tudo. Antes você meio que fala, eu não quero ser o melhor, eu quero ter minha vida aqui, mais ou menos. Quando você vem bem, agora eu tenho que fazer com que eu ganhar, então eu prefiro que venha para mim, do que vá para outro, porque se vir para mim, eu sei
que vai chegar no pobre, vai chegar no necessitado. Agora, se contratar o concorrente, eu sei que vai morrer nele, vai parar nele, a não ser que ele seja um cristão também, mas do contrário, vai acabar nele. Então você começa, vou falar, a ficar mais fominha profissionalmente, em querer conquistar, em querer ser cabeça e não cauda. Por quê? Porque agora você tem um propósito, agora existe uma razão na sua existência, né? Agora você tem o que fazer com aquilo. Agora você não vai ter medo de ir para o inferno porque possui alguma coisa, mas você vai querer possuir, porque quanto mais você tiver, mais você vai ajudar, mais você vai chegar e ver os frutos daquilo que aconteceram. Então eu quero, Deus está me dando essa graça de escrever sobre isso, porque eu vejo em todas as profissões existe a possibilidade da pessoa escolher para o lado ruim e para o lado bom. O pessoal fala mal de advogado, eu não sei porquê, falam que advogado vai para o inferno, tá? Que é incompatível ser pastor e ser advogado, que não tem jeito, é condenação na certa. Porém, dentro da profissão, existem várias maneiras, dentro da área jurídica, de você ser bênção. Dentro da medicina, você pode ser maldição, dependendo do que você fizer, mas pode ser muito bênção também. Como professor, você pode ser maldição, pode ser bênção, em tudo é assim, como psicólogo, como qualquer profissão, você pode, e eu quero conseguir transformar isso também no material, para, assim, eu vejo que quando as pessoas começam a perguntar muito um assunto, Deus tem alguma coisa ali, é algo que sempre interessou eu buscar, e eu busquei para mim o entendimento, então eu tenho que conseguir fazer isso. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado, Deus abençoe todos vocês. Amém, obrigado, Henrique.